Mas o plano de Deus para a sua vida é de eternidade em eternidade, e sobre essa temporalidade que nós vivemos aqui, Deus diz, deu a um homem uma mulher a um homem. Por isso que tem muita gente que quando entra no casamento já vem tão despedaçado, porque teve tanto homem, tanta mulher na vida dele, que cada vez que junta e separa, são um pedaço para cada lado. São condições de alma. Esse ajuntamento de corpos é muito mais, amado, do que uma noitinha de prazeres. A Bíblia diz que isso tem consequências espirituais na alma das pessoas. Por isso, o seu casamento precisa ser santificado, imaculado. O leito tem que ser imaculado. Por quê? Porque não tem como você trazer essa lambança para dentro da sua cama. Você quer cura na sua vida? Então você tem que entender o lugar do casamento na sua história. Você quer ser curado na vida com seus filhos? Que tipo de semente você está plantando no coração dele? Qual é a reação? Qual é a linguagem que seus filhos escutam na mesa? Eu tenho filho adolescente, tenho filho criança. Estão antenados, todo mundo está ouvindo, fazendo raciocínio, fazendo conta. E quando você faz alguma coisa que você acha que ele não está ouvindo, depois ele te faz pergunta daquilo que você imaginava que ele nunca ouviu. E portanto, amado, eu tenho que estar atento que tipo de coisa tem saído dos meus lábios. Quer ser curado? Eu tenho que olhar para Jesus e dizer, eu quero ser curado. Quero ser curado na minha infantilidade, eu quero ser curado na minha maturidade, eu quero ser curado na minha vida. Porque muitas vezes nós estamos criando os filhos inconstantes ou medrosos com a vida, porque eles só veem pavor na minha vida. Gente desesperada, destemperada, e achando que isso está ajudando-se. Não, isso é cuidado, não, isso é cuidado, não, isso é desespero, isso é falta de fé, isso é falta de crer no Deus eterno, no Deus de bondade. Amado, em vão vigiam sentinelas se Deus não guardar a cidade. Então, amado, não adianta você imaginar que você vai dar conta da sua casa, dos seus filhos. Se Deus não agir, acabou. Relaxa. Aproveita a vida. Deixa o Espírito de Deus tomar, refrigera a sua alma, que tudo tem que fazer para as suas coisas. Mas havia naquele homem uma coisa interessante. Quando a gente pensa naquele homem, no mínimo que ele tinha era esperança, porque ele não tinha outra coisa para fazer. E quantos de nós já perdemos aquilo que nos mantém vivo? Esperança. Eu estava ouvindo um filósofo falar, e ele falando de gente que faz a diferença entre aqueles que fazem autópsia e aqueles que fazem biópsia. Autópsia diz respeito de você olhar para o seu casamento e dizer por que o defunto morreu. Então você olha para o seu casamento e fala, não deu certo por causa disso. Ou seja, você conclui a causa-morte de alguma coisa. A biópsia, o que acontece? É aquele que vê que está enfrentando um problema de enfermidade, no indivíduo vivo, vai lá, analisa e avalia o problema que está sendo enfrentado e traz a cura para o problema. Então tem muita gente aqui bom de autópsia, mas não sabe lidar com a enfermidade para produzir cura na vida de quem está vivo. Então, amado, você não precisa esperar as coisas morrerem para você dizer lá, está vendo, eu disse, eu avisei. Não, você pode ser aquele que fala assim, Deus está conduzindo a cura na vida dos meus filhos, na vida do meu casamento, na vida dessa sociedade. Então, ficar torcendo para as coisas não darem certo é a coisa mais terrível que existe nas coisas. Jesus está aqui essa noite para te perguntar, você quer ser curado? Mas você quer mesmo? Ou você simplesmente quer ficar assim, não, eu quero um jeitinho, se de parar de doer já está bom. Qual é o problema dos analgésicos na nossa vida que nós nos automedicamos? Por que tem lá na gaveta da sua casa cheio de analgésicos? Para dor pequena, dor grande, dor extrema, parará. Qual o problema de ficar tomando analgésico? Porque o analgésico elimina o fator dor, mas não cura a fonte da enfermidade que está produzindo dor. Então há o quê? Uma maquiagem na vida das pessoas. O que hoje nós temos visto muita gente viver? À base de analgésicos. Estão o quê? Estão anestesiadas. Não é assim? Às vezes agora, na medicina moderna, o médico chega e fala assim, você quer ficar um pouco feliz, meio feliz ou muito feliz? Aí eu vou te dar um remedinho que você vai sair daqui com um sorriso grande, um sorriso médio, um sorriso pequenininho. Por quê? Porque já há química para produzir uma certa
excitação, mesmo diante da angústia de alma. Então Deus não veio aqui para nos anestesiar a vida. Jesus entra na nossa vida para curar a nossa vida. Mesmo que a cura mantenha a dor. Porque Jesus era um homem de dores e produziu cura na nossa vida. Os discípulos de Jesus enfrentaram dores na sua vida. O apóstolo Paulo diz que os verdadeiros discípulos de Cristo seriam homens e mulheres que enfrentariam dores na sua vida, mas seríamos homens e mulheres curados. Está vendo o quanto o reino de Deus é diferente nas coisas? Às vezes a gente quer ficar livre da dor. Então eu quero curar meu casamento para que eu fique livre da dor. Jesus diz, você tem que curar o casamento e não necessariamente tentar ficar apenas livre da dor. E aí muita gente, porque imagina que ficar livre da dor é ficar livre do problema, então elimina a pessoa e esquece que o problema normalmente está em nós e não com a pessoa. E aí toda vez que a gente coloca mais uma pessoa na relação, descobrimos um tempo depois que outra vez essa pessoa tem problema. E aí outra pessoa tem problema. Mas não temos coragem de nos olhar no espelho e dizer, o problema sou eu. Você quer um ano frutífero, intenso, cheio de gozo, de júbilo, de alegria no Senhor? Eu preciso mudar o meu interior, eu preciso mudar a minha vida. E é isso que Cristo vem fazer em nós. Isso que Cristo vem dizer a mim e a você, olha, não tenha expectativa em quem quer que seja. Não tenha expectativa que não seja naquele que é Cristo na sua vida. Não adianta você ficar lá do lado, esperando as águas sulfurosas, as águas que mexem para você ser curado. Talvez alguns consigam cura e nós sabemos por quanto tempo ficarão curados. Mas se você encontrar Cristo hoje na sua vida, você será curado de todos os seus as suas limitações e os seus problemas. Quem está pronto para ser curado em Cristo? E aí, o que a gente vê? Jesus agora diz para aquele homem, né? E ele diz assim no verso 8. Então Jesus diz, levante, pega a sua cama e ande. A condição daquele homem à beira, você vê que ele morava ali. Porque ele não estava ali de passagem. Aquele homem tinha à beira do poço o quê? Uma cama. Tem muita gente pegando o seu problema, suas limitações e dizendo, a vida é assim mesmo, esse é meu karma, isso é porque meu avô foi assim comigo, lá na minha família, esse trem sempre é... Não, amado, a sua herança é em Cristo, você pode ficar livre daquelas coisas que pesavam sobre a cultura familiar que você tem, porque Cristo é a solução eterna para você. Você não precisa lá se render a situações e circunstâncias que forçam sobre a sua mente e o seu coração. Você está angustiado? Canta louvores. Está abatido? Canta louvores. Está alegre? Canta louvores. Está com vontade de chorar? Chora aos pés de Jesus. Nós cantamos isso aqui hoje. Chora nos pés de Jesus, não chora para quem não pode resolver seu problema. Não adianta aquele homem ficar lá chorando, porque o outro, ele era paralítico, então para ele entrar dentro da água, ele tinha uma limitação. Às vezes o outro era apenas manco, então ele era muito mais rápido para chegar dentro da coisa. Às vezes o outro tinha apenas uma mão mirrada, então era mais rápido que o manco. E na nossa vida nós vamos ter às vezes alguém sempre melhor que a gente para alcançar aquilo que imaginávamos ser nosso. Mas quando nós encontramos a Cristo, vamos receber daquilo que Ele tem para nós, que é o melhor para nós. Por isso que a minha vida nunca pode ser comparada com quem quer que seja. A minha vida tem que ser comparada naquilo que em Cristo eu já sou. Eu olhar para Cristo e me ver nele. Então é assim que Deus quer me ver. Curado, pleno, ressurreto, em Cristo Jesus. E aí, Jesus fala para ele, pega a sua cama e ande. Então, a partir do momento que nós recebemos de Deus uma ordem, Deus quer agora colocar a nossa vida num caminho novo, num processo novo. Ninguém é curado ficando onde está. Nós somos curados quando nós nos dispomos a andar num caminho novo. Quem abriu o caminho novo para nós? Cristo. Não é o caminho da religião, não são os caminhos dos dogmas, não são os caminhos que o homem, a filosofia ou a cultura que nós estamos inseridos propõe, mas é o caminho que Jesus diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, amado, na minha história de vida, se eu não colocar toda essa história em direção a Cristo, pelo caminho que é Cristo, eu não vou conseguir curar. Eu não vou ser curado da minha vida. Então deixa eu dizer uma coisa. Se você não se mover da onde você está, a possibilidade da sua cura
vai passar. Aquele homem recebeu uma ordem de imediato. Jesus nem falou para ele assim, larga tudo para trás, ele falou, pega a sua cama, sai desse lugar, vai embora. Jesus está dizendo, muda a sua condição, muda a sua história, né? Toma atitude, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, não é isso que diz o ditado popular? Então você faça isso. Em Cristo, amado, não tem como eu permanecer o mesmo que eu era antes dele. Você se importa mais com as pessoas agora, com Jesus? Você se dedica mais às coisas de Deus que antigamente? Você agora investe mais recursos na sua vida, no reino de Deus, do que você fazia anteriormente? Você é alguém agora que se preocupa, se ocupa das outras pessoas e não apenas consigo mesmo? As suas relações são mais sadias, são mais esperançosas do que foi outrora? Ou você continua o mesmo safado de antigamente? Eu preciso saber qual é a minha condição, eu tenho que caminhar após Cristo. Por que ele está dizendo isso? E depois ele enfrenta eu não quero entrar nesse detalhe aí da questão dos religiosos. Os religiosos querem que as pessoas entrem apenas na religião. A religião quer manter os homens controlados naquilo que são seus próprios dogmas. Boa parte dos líderes religiosos não querem que as pessoas que eles cuidam pensem. Gente pensante, gente que olha as Escrituras, faz reflexão, ouve a palavra de Deus, que entende que a minha bênção não